Oi, querido, graças e paz, tudo bom? Pronto, agora Tá me sim. ouvindo bem? Acho que o pessoal foi embora, não quis esperar a gente não, viu? O pessoal começou a entrar aí algumas pessoas. Vamos ver se. Deixa eu avisar aqui no grupo que a gente está ao vivo. Tá escuro, não tá um pouco o meu rosto, né? Minha iluminação não tá boa. Deixa eu tentar aqui melhorar Tá minha... um pouco escuro. Deixa eu tentar melhorar aqui minha iluminação. Acho que melhorou um pouco aqui minha iluminação aqui, mas ainda tá um pouco escuro. Tô no quarto da minha filha, Né? a minha filha mais velha. Nós aqui em casa estamos todo mundo de quarentena e isolado uns dos outros, porque nós não sabemos o que, que o outro tem, o que, que pode pegar, o que, que não pode pegar, e nós estamos aqui. E eu não sabia que a iluminação do quarto da minha filha, assim, pra live era tão ruim, não. Fazendo sombra, tudo. Sei. Mas desculpa. E vocês melhoraram os sintomas, pastor? Ah, então, na verdade, a minha esposa não tá tão bem, né? Essa é a questão, infelizmente. Ela tá. Eu melhorei um pouco os meus sintomas, mas minha esposa não. Tosse muito e ainda com falta de ar. Agora mesmo a gente estava vendo a necessidade ou não dela ir para o hospital, né? Estamos tomando a medicação e tudo mais. Eu acho que é importante todo o tratamento da Covid, o quanto você puder fazer dentro de casa, melhor. Até para dar condições para outras pessoas e ao mesmo tempo evitar as outras coisas. Mas fizemos os exames hoje, ali, né? Estou aqui mais de olho nela ali, desse jeito. Ah, já tiramos daqui, também não ficar estressada, ter que cuidar dos três. E todo show. Ok, melhorou Vamos agora? lá. Melhorou? Pergunta aí o pessoal se Vamos ver melhorou. aí, pessoal. Ok? Dê um feedback aí pra gente, pessoal. Pronto, se o, Se se o tá som melhor tá aqui. bom, se tá tudo ok. Aqui melhorou considerável. Então pronto. Então bora começar. Então vamos começar, né? Só estão entrando. Bom, gente, estamos iniciando nessa terça-feira mais uma live com os nossos convidados. Dessa vez, né, um prazer que é a honra a gente ter o pastor Paulo Maurício. O homem é o homem completo, viu? Pastor, professor, psicanalista, teólogo. E eu li que o pastor, cirurgião dentista também, Sim. né? E ele hoje está na coordenação de articulação do terceiro setor e instituições religiosas da Prefeitura Municipal de Fortaleza, né, que faz essa comunicação, esse diálogo com as instituições religiosas. É isso, pastor? Exatamente, querido. Tá? O currículo é extenso. Se eu quiser acrescentar mais alguma coisa. Não, a minha caminhada acadêmica é essa mesmo, né? Quando eu terminei o curso de odontologia, eu fiz duas especializações, na bucomaxilo. Aliás, eu tenho na bucomaxilo e na regulação em pacientes, leitos de pacientes de UTI. Tenho essa outra especialização também. Aí trabalho com psicanálise, fiz a especialização em psicanálise há algum tempo, né? Trabalho muito mais com casais, com sexualidade. E estamos aí, pastoreando a Bethesda de Messejana, há 13 anos da minha vida, a mesma igreja há 13 anos. Sou pastor há 18 anos, ordenado, e estamos caminhando. Amém. Pastor, a gente talvez nunca tenha tido esse contato, né? Eu sou presbítero da Igreja do Cristo do Genibaú, pastor Wellington, que fez
o convite. É uma igreja, né, numa comunidade, você deve saber, extremamente carente, mas de pessoas que têm um coração enorme, né? E o Senhor tem nos dado uma missão enorme ali, levantado pessoas que são bênçãos aí na obra de Deus. E a proposta hoje da gente estar conversando nessa temática é uma temática assim, uma proposta desafiante, né? Porque que é quase unanimidade na concepção de muitos que a gente vive numa sociedade extremamente individualizada, né, onde as pessoas têm cada vez mais seguido por uma vida privada, por mais que elas gostem de se exibir nas redes sociais, né, ainda assim a gente percebe que muitos não gostam de que as pessoas deem pitaco e entrem um pouco na sua vida, né? E o cristianismo ele tem uma proposta de partilha de vidas, né? E o pastoreio mútuo já é algo desafiador em qualquer época, então imagina a gente agora que estamos num período de distanciamento social, né, que é algo que a gente sabe que é extremamente essencial para a nossa sobrevivência nesse período, Nesse momento, né, sim. para o cuidado de muitos. A gente hoje não sei nem dizer se é a melhor medida. Eu acho que é a única medida que a gente tem de precaução para poder quebrar o ciclo de transmissão aí do coronavírus. Então, nesse momento onde é essencial e a igreja precisa abraçar, né, essa ideia, como é que nós podemos fazer acontecer o pastoreio mútuo, né, nesse tempo de distanciamento social? Tá. Então, para começar mais uma vez, boa noite a todos, a graça e a paz. Você tocou em dois assuntos assim que são importantíssimos. Você tocou na função pastoral e na vida em que nós estamos vivendo, no mundo que nós estamos vivendo, né? É muito complicado que as pessoas, muitas vezes, quando entendem a filosofia pastoral, a filosofia bíblica, elas não conseguem fazer uma ponte com o contexto. Elas fazem uma hermenêutica bíblica, elas vão no texto bíblico, elas tiram os princípios, elas pegam, por exemplo, 3 textos básicos, o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, elas pegam, por exemplo, Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 16, elas pegam Tito, do capítulo 1, do versículo 6, do 4 ao 6, elas pegam, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 7, elas falam do ministério pastoral, pegam todos os versículos bíblicos, mas não conseguem fazer essa ponte hermenêutica, já que tem um abismo cultural muito grande. Existem 3 características fortes do nosso tempo. E quando eu falo do nosso tempo, eu não falo só dessa questão da pandemia, não. Eu falo da questão que começou a surgir há um tempo atrás, que alguns chamam de era secular, alguns outros chamam, como Bauman, de mundo líquido, outros chamam de pós-modernidade, que é um termo que tem se perdido, que não se usa mais. E uma das características que você citou foi a questão do isolamento, da individualidade. Uma característica é a secularização, né? A não crença mais numa espiritualidade, em Deus. A outra característica é a característica da superficialidade, né? Nós gostamos de coisas superficiais. E a outra característica é da privatização, cada um no seu mundo. E agora o grande desafio para nós é que nós estamos agora, tanta característica psicológica. Tem uma frase, tem um livro que eu gostaria de indicar, que ele é há muito tempo atrás, chamado Icabod, e foi-se a glória de Deus, do Rubem Martim Amorese. Icabod. Esse livro é um livro profético, né? No Brasil, o Rubem Martim Amorese, um pastor da igreja presbiteriana de Brasília, ele fez algumas leituras há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, que era o que a igreja brasileira ia passar. Icabod, e foi-se a glória de Deus. É uma leitura daquelas que você não pode passar dessa vida para outra sem ter lido. Então, ele fala isso. Então, nós temos vários nomes para essa época. Então, essa privatização humana
já era uma coisa que tinha muito no nosso tempo. E a internet, por incrível que pareça, aumentou isso. Ela aumentou isso. Apesar de eu ter 1000 pessoas na mesma hora que eu quero, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. E aí veio esse isolamento mundial, em que nós fomos para dentro das nossas casas, e aí surge o grande desafio, que é o desafio de pastorear agora as igrejas. E aí eu queria começar dizendo, quando você fala do desafio do pastoreio mútuo, existem 4 características fundamentais no pastoreio. 4. O cuidado, a mobilização, a formação e a coordenação. Vou repetir. O cuidado, a mobilização, a formação e a coordenação. Hoje nós estamos falando do cuidado. O cuidado é uma esfera do ministério pastoral que precisa ser feita e nunca foi tão desafiante esse cuidado que nós precisamos ter, esse cuidado das pessoas. É possível, é necessário, é importante e nós precisamos nos arranjar bem rapidinho para fazer isso, certo? Eu tenho algumas coisas aqui, como é que o pastor e como é que a igreja vai poder se cuidar. Eu anotei algumas coisas aqui, mas se você quiser começar nas perguntas, mas aí eu posso começar a falar de um por um, se você... Não, pode tocar. Eu achei interessante esses 4 pontos do pastoreio mútuo aí. Então, vamos lá. O cuidar é a expressão máxima do agir de Deus na igreja através das pessoas. Eu vou repetir. O cuidar é a expressão máxima do amor de Deus em agir na igreja através das pessoas. Como é que um pastor hoje pode cuidar da sua igreja nesse período de isolamento? A primeira coisa, um pastor só pode cuidar da igreja hoje nesse período de isolamento quando nós nos submetermos ao cuidado do próprio rebanho. Eu vou repetir. O pastor só cuida se ele aceitar ser cuidado. Por quê? Porque o ministério da igreja é um ministério de multidons, de vários dons. E hoje nós entendemos que o pastor tem que fazer todas as coisas na igreja e nós criamos uma geração de pastores cansados, estressados. E hoje, nesse mundo de pandemia, um pastor só consegue pastorear a sua igreja, pastorear o seu rebanho, nesse mundo de hoje, se ele aceitar ser cuidado também. Porque o pastor também passa por dificuldades espirituais, porque o pastor também passa por dificuldades mentais, porque o pastor também passa por dificuldades financeiras, porque o pastor também passa por dores, o pastor também tem problemas dentro de casa e tudo isso. Apesar do texto de Timóteo, o texto de Tito, dizer que nós precisamos ser um exemplo, e nós precisamos ser um exemplo, tá? Apesar de tudo isso, acho que a coordenação, Daniel, não sei o que ele perguntou, porque ele perguntou o último ponto, né? Cuidado, os 4 pontos que eu falei: cuidado, mobilização, formação e coordenação. Os 4 pontos que eu falei. Nós estamos falando do cuidado. E quando é que nós podemos cuidar, então? Quando o pastor se aceita ser cuidado. Por quê? Porque os outros dons da igreja precisam ser exercidos. E ser exercidos entre quem? Entre as pessoas. E ser exercido como? Através das relações. E que tipo de relação nós temos agora? As relações virtuais. E elas não estão existindo agora, porque nós precisamos ficar só enclausurados, não. Elas estão existindo agora porque o mundo é um mundo virtual. Ela está existindo agora porque o mundo é um mundo agora que gosta mais da internet, os namoros são mais virtuais, os aconselhamentos, as consultas são virtuais, as reuniões são mais virtuais. E isso já era uma tendência que estava acontecendo. Então, quando eu falo do ministério pastoral, eu preciso entender que um pastor cuida quando ele se submete ao cuidado, quando ele recebe o cuidado dos irmãos da igreja e o cuidado de outros pastores que podem cuidar dele. O problema é que às vezes a gente olha o cuidado pastoral e quando a gente
diz que precisa de cuidado, a gente se sente menor, né? Não, não. Porque você está dizendo que se você cuida de alguém, se a função pastoral é cuidar, e você está dizendo que cuida de alguém na igreja, você está dizendo então que todas as outras pessoas são menores? Não, não. Então, o cuidado pastoral, nós só cuidamos se nós nos submetemos ao cuidado. Eu não sei se tem algum psicólogo aqui, mas todo psicólogo é atendido por um outro psicólogo. Eu sou psicanalista, eu faço análise. Eu tenho um psicanalista que conversa comigo. Todo pastor precisa de um outro pastor. E o pastor precisa de amigos. E o pastor precisa de pessoas que cuidem dentro da igreja. Inclusive com outros talentos que nós não temos. Com outros dons que nós não temos. Então, o cuidado da igreja pastoral só é submetido, o pastor só consegue cuidar da igreja hoje, em primeiro lugar, se ele submeter a ser cuidado. Entende? Foi claro, Douglas? Foi claro aí para as pessoas? Deu tudo certo? Segunda coisa. Eu escutei claramente. Segunda coisa que eu queria falar. Então, o pastor só cuida quando nós somos cuidados. Uma segunda coisa, nós só cuidamos quando nós ouvimos atentamente as pessoas. E ouvimos não com o espírito de quem manda o que fazer, mas ouvimos com o espírito de quem ajuda, inclusive só no ouvir. Só no ouvir. Nós vamos começar a cuidar bem das pessoas se os nossos ouvidos pastorais eles forem treinados para ouvir as dores, e além de ouvir as dores, nós ouvimos opiniões. Os pastores não foram treinados para ouvir, os pastores são treinados para falar toda hora. Os pastores são treinados para pregar, os pastores são treinados para dar conselho, os pastores são treinados para falar da vida dos outros, os pastores são treinados para estar direcionando a vida de todo mundo toda hora. Não se cuida assim. Se cuida se eu ouvir a opinião do diácono, se eu ouvir a opinião do presbítero, se eu ouvir a opinião do outro pastor, se eu ouvir a opinião daquele irmãozinho lá da igreja lá, que tem uma percepção, que tem uma visão, que diz alguma coisa, se eu ouvir a opinião daquele jovem, se eu ouvir a opinião daquele senhor, o pastor precisa ser treinado para ouvir. E o pastor precisa ser treinado para ouvir também no aconselhamento. Por que eu falo no aconselhamento? Por que eu digo no aconselhamento? Porque muitas vezes nós já vamos aconselhar com as palavras prontas no que dizer. No que dizer. Lá vai eu pedir licença de novo para vocês, para afastar aqui o ventilador, que ele está todo tempo balançando aqui. Vocês estão vendo? Que está balançando a minha imagem? Vê que eu só aguento aí 30 segundos aí. Vai falando aí, Douglas. Tá. Então, só um minutinho aqui. Só para ele ajeitar aqui o ambiente dele. Vocês podem mandar perguntas, tá certo? E aí eu vou guardando aqui e no momento oportuno a gente pode ir selecionando algumas perguntas, tá? Então, gente, se um pastor quer cuidar bem das suas igrejas, fala, Douglas, né? O Douglas está só calado aí, ó. O pessoal está dizendo aí, fala, Douglas. Se o pastor quer cuidar bem do seu rebanho, ele precisa aprender a ouvir e a ouvir bem. A ouvir bem. Eu acho que no meu pastoreio, uma das maiores dificuldades que eu já tive e que porque eu leio um monte de coisa, eu estudo um monte de coisa, eu prego muitas vezes, mas parar para ouvir, e por isso que eu fui fazer psicanálise. A psicanálise treinou os meus ouvidos. Treinou os meus ouvidos. Você pega, por exemplo, esses imensos grupos. Eu não sei se alguém tem uma dificuldade. Alguém tem dificuldade de escutar aqueles áudios assim de 6 minutos, 5 minutos. Aliás, por favor, gente, não mande áudios de 4 minutos, de 3 minutos para as pessoas. Áudio, ele tem que ser pay-buff, no máximo 1 minuto e meio, 2 minutos.
eu não suporto áudio de 6 minutos, porque eu tenho a impressão no primeiro minuto que eu já sei o que, é que eu vou ouvir no final, e aí às vezes acabo escutando só o primeiro minuto, tudo. Mas no aconselhamento, por exemplo, na igreja, agora, em momentos como esse, ouvir precisa ser uma técnica que o pastor tem que ter para treinar bem os seus ouvidos. Ouvir bem. Uma situação agora, como é que vai ser a igreja a partir de hoje? Nós vamos ver como é que a gente vai descobrir isso, ouvindo. Ouvindo o que os irmãos pensam, ouvindo o que os irmãos acham. Ontem eu tive uma reunião com a minha igreja, e quando eu tive uma reunião com a minha igreja, eu fui com um planejamento já pré-determinado do que nós íamos fazer. E nessa reunião eu descobri que o planejamento que eu tinha pré-determinado não estava todo certo. E escutar os irmãos. Escutar os irmãos. Então, assim, escutar é importantíssimo. Então, se eu quero cuidar, eu tenho que ouvir. A terceira coisa que se eu quiser cuidar, se os pastores quiserem cuidar no tempo de hoje, né? Ô Douglas, se você quiser parar para fazer algum... Não, pode seguir. Pode seguir. O pessoal está só falando aqui para eu poder dizer, né, que o cara está tendo a troca de nome. É Glauber, pastor, o nome. Desculpa, Glauber, Douglas Glauber, tá? Mas se você quiser parar para fazer qualquer... Obrigado, gente, por ter me avisado que o Douglas não é o Glauber. Não. Ou o Glauber não é o Douglas. Ó. Podemos seguir. Eu fiquei curioso aí nos 4 pontos aí. Mas eu, na verdade, hoje não vou nem conseguir falar nos 4. Eu estou falando só no primeiro, né? Eu estou falando só do cuidado, que é na verdade, a grande temática de hoje à noite. Um abraço aí pro meu irmão, tá? Luiz Cláudio, pra Thelma, pra gente que me conhece. Glauber, então assim, se o pastor quer cuidar hoje, esse cuidado mútuo que nós precisamos ter na igreja, a primeira coisa que eu falei foi que nós precisamos nos submeter e entendermos que nós precisamos ser cuidados. A segunda coisa que nós precisamos entender, tá, gente, é que nós precisamos aprender a ouvir. A terceira coisa que nós precisamos entender é que as pessoas têm tristezas, que têm sonhos, que têm nomes, e elas precisam ser importantes e relevantes para nós. As pessoas não são só números, elas não querem ser mais, elas não gostam de ser. Nós queremos que as pessoas... por isso eu tenho uma imensa dificuldade com grandes igrejas, viu, Glauber? Eu não sei quantos membros tem na igreja de vocês, mas eu tenho uma imensa dificuldade de grandes igrejas. E por que eu tenho imensa dificuldade nas grandes igrejas? Porque eu acho que nas grandes igrejas nós temos muita dificuldade de lembrar os nomes das pessoas. Nós temos dificuldade de lembrar o sonho das pessoas. Nós temos dificuldade de lembrar a tristeza das pessoas. Nós temos dificuldade de lembrar as lutas das pessoas. Como é que nós cuidamos de alguém que nós não sabemos dos sonhos dela? Como é que nós cuidamos de alguém que nós não sabemos as dores dela? Sabe? Como é que nós cuidamos de alguém que nós não sabemos os problemas dela? Que nós não conhecemos a família dela, que nós não conhecemos nada dela? Como é que a gente cuida? É muito complicado. É muito complicado alguém chegar para mim e começar a falar da sua vida, depois de estar 2 anos, ou eu estou 3 anos pastoreando aquela pessoa, e aquela pessoa chega e eu não sei nem onde é a casa dela. Ou eu nunca troquei uma mensagem como essa aqui, ou uma conversa que nós estamos tendo. Como é que eu cuido? Eu pastoreio alguém que eu não sei as dores, que eu não sei os sofrimentos, que eu não sei as angústias dela, que eu não sei os sonhos dela, que eu não sei como é que vai ser a família dela. Eu vejo que esse ministério pastoral é um ministério muito complicado. E ainda que seja virtualmente, nós temos que bolar mecanismo de nos conhecermos, ainda que seja virtualmente. Você está entendendo, Glauber, ou a igreja como um todo? Senão nós vamos perder a essência do evangelho, que a essência do evangelho é a pessoalidade. A essência do evangelho são as relações. A essência do evangelho é nós podermos sentarmos e conversarmos alguma coisa. E isso nós temos dito e nós temos falado, mas é óbvio que é tentador para qualquer ser humano ter uma igreja enorme. Enorme. É tentador
Douglas, é tentador, é fantástico você olhar, por exemplo, você entra nas lives de algumas pessoas, é 10 mil pessoas, é 15 mil pessoas, 8 mil. Os números encantam, mas eles enganam também, eles encantam e eles enganam. Ontem nós tivemos aqui no Roda Viva, por exemplo, aquele youtuber sendo Felipe Melo, né? Sendo entrevistado. Cara, com todo respeito, o que o Felipe Melo tem a dizer para um monte de gente? Pois tem. Tem tanto, porque ele tem um número expressivo, Glauber, na internet, que ele pega e é chamado para dar uma entrevista, porque ele é a voz de oposição agora contra o governo Bolsonaro. E eu estava me perguntando, meu Deus, o que é que os políticos de esquerda não conseguiram fazer ou falar, não sei o quê, que não conseguem ser ouvidos e que precisam trazer um cara para falar do presidente, um cara que é um youtuber e que, com todo o respeito que eu tenho, não é a questão. Nós precisamos, Glauber, poder conversar com as pessoas, nós precisamos entender as pessoas, nós precisamos da pessoalidade, de aceitar os sonhos dela, de aceitarmos as tristezas dela, senão eu não vou conseguir pastoreá-la. A minha igreja é uma comunidade pequena. A minha igreja não é uma igreja grande, a minha igreja é uma comunidade pequena, mas eu me lembro bem das orações que eu fazia quando eu era bem novo. E estava começando o ministério pastoral. Eu dizia, Senhor, eu não quero pastorear uma igreja que eu não tenha condições de ser pastor. Que eu não tenha condições de conhecer as pessoas. Claro que numa igreja grande, Glauber, você vai dividindo o ministério. Você vai colocando presbítero, você vai colocando diácono, você vai usando também o ministério leigo. O ministério do... Isso, é isso que eu queria... Fale. Isso é um ponto que eu queria que a gente tocasse, porque eu percebo assim, eu também tenho muito cuidado nessa idolatria dos números, né? Para a gente não cair nessa idolatria aos números. Mas quando eu olho para a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, você tem uma explosão. O evangelho, ele causa uma explosão enorme de pessoas. E eu fico pensando, quão desafiador era pastorear aquela imensidade de gente. Tanto que chega um momento que os apóstolos precisam nomear alguns diáconos de origem grega, porque os gregos estavam começando a ser desassistidos pelo, vamos dizer assim, os obreiros de origem hebraica, que estava priorizando, né, os de origem hebraica. Mas eu percebo assim, o evangelho, ele pressupõe esse aumento, né, esse ganhar almas, e quer queira ou não, a gente precisa se preparar para o crescer, né? Assim, não idolatrar o crescimento, mas a gente não deve ter medo do crescimento. E aí é onde eu acredito que a gente envolver os leigos, né, é super importante aí nessa caminhada. E aí eu tenho... Pode falar. Até mesmo porque aí faz sentido se todos estiverem trabalhando. Exato. Eu percebo que, por exemplo, no Novo Testamento, a gente tem aí, a Bíblia, a gente tem mais de 100 versículos, né, dedicados um ao outro. Aleluia! Pronto. Então, o pessoal está entrando novamente aqui. O pessoal está pedindo para eu te chamar de Douglas aí direto agora, viu? Agora já estão dizendo aqui que se Saulo recebeu um novo nome, por que o Glauber não pode receber, né? Gente, desculpa, viu? A nossa live hoje está cheia de para lá e para cá, mas desculpa. E semana passada também nós tivemos o para lá e para cá, que foi a questão do meu adoecimento, né? Eu estava doente semana passada, mas agora eu acho que vai dar certo. Também agora, posicionei aqui, mas tá meio torto, eu tô meio de lado, assim, a imagem, tá? Não, tá bom, aí tá tranquilo. Tá. Então, como a gente tava falando, o pessoal estão entrando, mas só lembrando o pessoal, a live fica disponível 24 horas no Instagram,
mas a gente está transmitindo também no Facebook e no YouTube, e ela fica gravada lá. Quem perdeu aí o início, quem perdeu algum momento, pode, né, acompanhar novamente a gravação, que lá ficará no canal. Pastor, a gente estava falando um pouquinho dessa coisa do preparar para crescer, né? E isso envolve muito a questão de, acredito eu, que a gente desenvolver muito o ministério dos leigos, né? Essa coisa do pastoreio mútuo, eu percebo presente na Bíblia. No Novo Testamento a gente tem aí o grego alilon, aí por cerca de 100 vezes citado durante, né, o Novo Testamento. A gente tem mais de 100 versículos, tem listas aqui que falam que pelo menos 150 versos que possam ser direcionados a essa coisa do cuidado mútuo, né, da mutualidade, né, do mais diversos aspectos da administração mútua. Então, eu entendo que a gente não consegue compreender a vivência da igreja cristã sem desenvolver o ministério dos leigos, não é assim? Sim. E eu acho que nunca foi tão urgente nós entendermos isso também. Se o pastor tem uma função de, como eu estava falando, do cuidado, mas não é só a função. Por isso, quando eu falei no primeiro tópico que o pastor que cuida é o pastor que submete a ser cuidado. E ele submete a ser cuidado pelo outro pastor, como eu falei, mas também pela comunidade leiga, também por aqueles irmãos que não têm, às vezes, a teologia, que não tem outra coisa, mas tem os outros dons. Tem os outros dons. Marcar expressões que você citou, a forma de pastorear que Paulo vê é uma forma em que a igreja cuida da igreja. É uma forma em que as pessoas cuidam das pessoas. Lá na minha comunidade tem muitas pessoas que eu chamo de pastor ou pastora. Tá? E eles são pastores ou pastoras não porque eles têm um título de pastor, eles têm um título de pastora, não. Eu acho que os pequenos grupos, por exemplo, eles vieram muito bem, né? E eles fazem muito bem as igrejas quando nós colocamos líderes para começar a pastorear pequenos rebanhos. Eu acho que essas lives travou quem? Travou eu ou travou o Glauber? Tá travando de novo? Oh, meu Deus. Ele está travando aqui. Será que é o meu? Eu estou travando? Sou eu ou o Glauber? Aqui está perfeito, mas tá. Tá travando aí, gente? Voltou, Israelito? Voltou. Obrigado, pastor Israelito. Tá aí, pastor Israelito é um dos grandes referenciais de ministério pastoral em Fortaleza, no Ceará. Alguém que essa live talvez fosse ter muito mais coisas para falar, né? Então, assim, o ministério leigo é um ministério que nós precisamos saber valorizar. O pastor não dá conta de fazer tudo. Tudo. Inclusive o mais básico, o mais essencial, que é pastorear, que é cuidar. E nesse tempo de hoje, se nós não tivermos homens e mulheres que queiram estar cuidando dos outros irmãos da igreja, e que é um grande desafio, porque assim, a gente fala muito poeticamente disso tudo, sabe, Glauber? Mas a pergunta é, quem quer cuidar dos outros? Quem quer cuidar? Né? Eu estava falando... agora é o ventilador. Vou mudar, irmãos, o ventilador aqui, só um minuto. Só um minuto. Pessoal, se vocês tiverem, como eu falei, alguma pergunta... Mas quem quer cuidar dos outros? Quem quer gastar tempo com os outros? Quem quer ouvir os outros? Quem quer parar para ouvir do sonho dos outros? Quem quer parar para ouvir das tristezas dos outros? Porque é engraçado quando, de novo, nós só queremos muitas vezes parar para ouvir os outros quando nós temos uma resposta pronta para os outros. Então, assim, quando a gente olha no ministério leigo, quando a gente olha o pastoreio dos leigos, realmente a igreja precisa entender que não cabe mais no mundo que nós temos hoje aquele pastor que faça todas as coisas. Nem de igreja pequena e nem de igreja grande. E quando você está falando que a igreja precisa se preparar para ser uma igreja que cresça, eu concordo com isso. Mas assim,
quando nós precisamos entender que a igreja precisa ser uma igreja que cresça, nós precisamos entender que homens e mulheres precisam se levantar no meio da comunidade para o pastoreio mútuo, para o cuidado mútuo. Não dá. Não dá. Não dá para que nós joguemos tudo na mão dos pastores. E não dá mais para ter homens, pastores ou mulheres, pastoras que queiram isso nas costas. Senão, meu amigo, a coisa não vai para canto nenhum, não. Então, assim, esse pastoreio mútuo, essa igreja que cresce, que desenvolve, que gera os diáconos, tá? Essa igreja que cresce, que desenvolve, e a igreja hoje do mundo. Mas aí eu volto a dizer, né? O problema é que as igrejas, nós queremos igrejas que cresçam, nós queremos igrejas com milagres, nós queremos igreja com poder, nós queremos igrejas lotadas, mas nós não queremos igrejas que nós nos pastoreemos, que nós sejamos igreja, que nós possamos ouvir os outros. De novo, eu digo que a igreja tem que se preparar para crescer, mas a igreja precisa se preparar para crescer quando os irmãos que estão dentro da igreja entenderem que também é função deles, que também é uma caminhada, que também é um chamado, cuidar dos outros. Não significa dizer que ele vai ser o pastor, mas cuidar dos outros é importante, e inclusive cuidar do próprio pastor. O Emmanuel está dizendo aqui, né, que a teologia é a mesma sempre. Isso aqui. O problema sempre foi a tradição herdada que idolatra a pessoa do sacerdote. Mas o pastoreio mútuo é bíblico desde sempre. Quem sabe, eu acho que de repente a própria modelo de catequização do país, né, de repente desenvolveu um modelo onde o sacerdote fica muito no centro da igreja, né? Mas tem um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que eu acho interessante, que Paulo, quando fala à igreja, né, falando à igreja, ele diz assim: pedimos aos irmãos que tenham considerações para com que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Né? Assim, é uma palavra para a igreja direcionando ao cuidado com aqueles que lideram, com aqueles que cuidam da igreja. Né? Assim, tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. E aí, na sequência desse texto, onde ele fala da relação da igreja, dos membros, dos leigos com o sacerdócio, aí ele emenda, falando assim de maneira abrangente, ele diz assim: exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. E aí ele começa a dar diversas orientações para a igreja, para a relação, assim como ele fala da relação da igreja para com os sacerdotes, né, para os clérigos, ele também dá essas orientações do cuidado da igreja para com os outros membros da igreja. É muito claro, né, pastor, que a igreja ela precisa despertar para se envolver. Uma coisa, quando a gente está falando de cuidado, o primeiro tópico que a gente está falando sobre a questão pastoral, que é a questão do cuidado, e eu disse que o pastor, para cuidar, ele precisava ser cuidado, né? E quem cuida do pastor são exatamente os irmãos da igreja, são as pessoas que também amam e que valorizam, que respeitam e querem cuidar do pastor. Mas, Glauber, tem uma coisa assim que me incomoda muito também nesse cuidado. Qual é o cuidado? É que tem gente que, na verdade, não quer cuidar dos outros, quer saber da vida dos outros. Assim, é uma palavra de Deus para nós que nós precisamos cuidar dos outros. Mas é uma palavra de Deus para nós até onde nós sabemos e até onde nós podemos e até onde nós conseguimos cuidar sem atrapalhar. Porque as pessoas às vezes me perguntam quando é que eu encaminho alguém para um psicólogo. Pastor, se eu encaminho alguém... uma vez no mestrado, lá em teologia, eu estava conversando com o irmão soube que eu era psicanalista, ele pegou e disse assim: como é que o pastor é psicanalista? O pastor não confia na... Qual foi a expressão que ele usou, meu Deus do céu? Na suficiência de Cristo. Eu disse: eu creio na suficiência de Cristo, eu não creio na minha.
Não acredita na minha, por isso que eu quero me capacitar cada vez melhor. Eu creio no Espírito do Senhor. Eu não creio no meu, cara. Não acredita no meu, o meu falha, o meu erra. O meu precisa se capacitar cada vez mais, eu preciso ler, eu preciso estudar. Isso não significa, por que tu está aqui no mestrado aqui? Tu não crê na suficiência de Cristo? E por que tu está fazendo mestrado em teologia? Não, é porque o pastor não acredita no aconselhamento bíblico. Eu digo, eu acredito no aconselhamento bíblico. Só que eu não acredito que eu preciso só saber de versículo decorado, não. Eu acredito no aconselhamento bíblico, só que eu preciso entender que aquele versículo que está lá na Bíblia pode me dar margem a estudar e a entender um monte de coisa, que existem técnicas. Eu acredito que Deus pode curar de uma dor de cabeça as pessoas, mas não acredito que um Tilenol, Deus deu a sabedoria às pessoas para irem atrás de fazer Tilenol, e fazendo Tilenol aí, o paracetamol, se tomem a medicação, e as pessoas podem ficar curadas da dor de cabeça. Qual é o problema de tomar um Tilenol e ficar curado da dor de cabeça? E aí, quando eu falo isso, quando eu falo no pastoreio mútuo dos irmãos da igreja, do cuidado mútuo dos irmãos da igreja, os irmãos também precisam entender, nesse pastoreio mútuo, que tem limites para eles também. Por que tem limites para eles também? Porque tem coisas que eles estão acostumados, estão preparados. Existem as nossas identificações. Às vezes tem problemas que nós estamos aconselhando a pessoa e nós estamos vivendo. Você quer ver um erro comum que eu vivo falando? E você pode perguntar, tem uns irmãos da igreja que estão assistindo a minha live aí, tem gente que é pastoreada por mim. E eu falo assim, olha, eu falo assim na minha comunidade, cuidado, porque nós nos envolvemos com quem aconselha. Cuidado, porque nós nos envolvemos com o aconselhador, nos envolvemos com o aconselhado. Isso não tem nada de mais, não. Isso é para acontecer. O problema é que, às vezes, nós nos envolvemos tanto que o problema dele vira nosso. E vira tão nosso que nós ficamos doentes. Vira tão nosso que nós não sabemos o que fazer. Vira tão nosso que às vezes, a gente querendo ajudar a pessoa, a gente atrapalha ela e nos atrapalha. Então, assim, esse cuidado mútuo que nós precisamos ter com as pessoas, ele é verdadeiro, mas nós só podemos cuidar até onde nós podemos cuidar. Nós só podemos ir até onde nós podemos ir. Porque, às vezes, quando o seu cuidado avança uma linha, avança um canto que você não pode ir, você vai causar um sofrimento imenso para você ou para outra pessoa. Tem coisas que nós não estamos nem preparados para ouvir. Tem coisas que nós não estamos nem preparados para fazer. Teve uma disciplina que eu dei na psicologia pastoral, que era falando sobre o pastoreio em pacientes terminais. Nossa, tem gente que não sabe nem lidar com a morte. Vocês já viram aqueles velórios assim? Que nós vamos como igreja. Pronto, uma maneira de pastorearmos juntos. Um momento de velório, igreja, não deixe de ir, não. Não deixe de cuidar de quem está sofrendo, não. De quem perdeu alguém. Mas deixa eu dar um outro conselho. Uma maneira de cuidarmos e de pastorearmos mutuamente. Cuidado com o que você fala. Velório a gente fala pouco e abraça mais. Por quê? Porque muita coisa do que nós dizemos machuca muito mais. Já fico quando a gente chega no velório de alguém assim, e isso eu não vi, me contaram, um velório que teve lá em São Paulo, um pai que morreu, deixou uma filha de 13 anos, uma filha de 8 e uma filha de 5 anos, e aí quando o pai morreu e a mãe estava lá, e a de 13 anos estava abraçada ao caixão do pai, e alguém pegou e disse assim, não chore, minha filha. Deus que levou seu pai. E ela olhou assim para o pastor assim, dizendo assim, Deus levou meu pai, Deus levou meu pai, Deus levou meu pai. Essa menina tinha que ter raiva e ódio de Deus. Ainda que as expressões teológicas elas pareçam bonitas, tem um momento que a gente tem que falar. Ainda que as expressões teológicas sejam verdadeiras, tem um momento que a gente precisa saber que o pastoreio em mutualidade, assim, o pastoreio mútuo, a igreja, eu gosto mais dessa expressão. Qual é a expressão?
O pastoreio é nós usarmos bem os nossos dons, os nossos talentos dentro da igreja. Essa é uma maneira de nós nos pastorearmos. Essa é uma maneira de nós nos pastorearmos. O pastoreio mútuo é quando eu tenho alguém que tem o dom, que tem o talento para ser mestre, para ensinar, e eu coloco ele para fazer isso, e ele quer ensinar, e ele quer ser mestre. Agora, aquele cara que não tem o dom de ser mestre, que não tem o dom de ensinar, e ele quer ser mestre à força, cara, você está fazendo um desserviço à igreja. Porque você nem está no seu talento, você nem está no seu talento, você nem vai conseguir usar e abençoar as pessoas com o seu talento, e você vai ter problemas imensos, porque você quer fazer uma coisa que você, de repente, fazer. E o seu talento e o seu chamado para fazer não diminui você, não. É porque um às vezes fala, o outro escuta, às vezes cuida. Mas eu não estou diminuindo, viu, Cláudio? A função que nós temos como irmãos de igreja, de cuidarmos uns dos outros, não. Mas eu volto a dizer, eu preciso cuidar até onde eu saiba cuidar, até onde eu consiga cuidar. Senão... É algo que eu tinha, inclusive, anotado para perguntar, né? E você entrou nisso, né? Se tem limites, né? E aí você bem colocou. Tem limites porque ela assim, se você não entender os limites, né? E pode ser até tênue, né? Essa linha dos limites, mas que ela pode atrapalhar quem cuida, porque se passado desses limites ela faz mal a pessoa que cuida, principalmente se o outro lado não deseja ser cuidado. Mas existe um lado também que, até que ponto, né, esse cuidado não deve atrapalhar o outro lado, né? Seja no caso de que esse cuidado não machuque o outro, ou também que a gente entenda que a gente não deve fazer o esforço do outro, né? Então, eu percebo, né, que tem limites, né? Até onde vão esses limites? Depende muito, né? Esses limites são pré-estabelecidos no ministério. Uma das coisas que poderiam me colocar os meus limites é o meu conteúdo. O meu conteúdo é o que eu sei sobre o assunto, é o que eu sei sobre aquela pessoa, é o que eu sei sobre a vida, é o que eu sei sobre o pastoreio, é o que eu sei sobre a Bíblia, tudo isso. A outra coisa do limite é o próprio estabelecido, o cuidado de Deus, no sentido, volto a dizer, dos talentos que ele te deu, sabe? A outra coisa que me serviria de referencial de limite é a minha dor e o meu sofrimento. A minha dor e o meu sofrimento. Porque, às vezes, eu tentando ajudar, eu me mato um pouco. Eu me mato. Gente, cuidar é se dispor. E para se dispor, precisa de tempo, precisa de cabeça, precisa, às vezes, de dinheiro, às vezes precisa de um monte de coisa. Eu vou citar assim, um exemplo assim, bem prático assim, para você no Ministério Pastoral. Uma das formas que eu cuido e abençoo as pessoas no Ministério é indo pregar nas igrejas. Agora vamos citar um exemplo. Quanto é que você cobra para pregar numa igreja? Nenhum real. Nenhum, claro que não. Pastor nenhum pode cobrar para pregar em canto nenhum. É assim que eu vejo e que eu entendo. Agora, é óbvio que se você me chama aqui, Glauber, para pregar na igreja do Genibaú, e eu preciso entender que de onde eu moro para a igreja do Genibaú, eu já vou gastar gasolina, então tem um limite. E qual é o limite? Pode ser que eu não tenha gasolina suficiente naquele dia para ir lá. Você tá me entendendo? Agora, se o cara me chama para pregar lá em São Paulo, e ele diz assim, não, eu quero que você pague a sua passagem, eu quero que você pague o seu lanche, eu quero que você pague tudo. O cara diz para mim, eu digo, cara, eu não tenho dinheiro para estar pagando passagem todo final de semana para ir para São Paulo pregar, ou para não sei o quê, porque eu tenho o meu limite. Eu estou citando esse exemplo para dizer que no Ministério Pastoral e no cuidado que nós precisamos ter na igreja, é isso mesmo. Eu mesmo tenho o meu limite aqui, eu chego aqui, aí uma pessoa está precisando de uma questão na casa delas. Aí eu pego meu carro e vou na casa delas, eu pastoreio, eu cuido, eu converso. Aí eu volto para casa de novo, aí quando eu chego aqui, a minha filha está doente e alguém me liga, diz, eu tenho o meu limite.
Não dá para eu ir agora na sua casa. Eu tenho que lhe pastorear de um outro jeito. E assim são os irmãos da igreja, tentando dizer, é que, de novo, tem gente que não tem condições de ouvir da dor do outro. Porque fofoca, porque mente, porque julga, porque se apaixona, porque enfrenta a mesma luta e tem desejo. Você tá me entendendo? E eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Porque eu entendendo o meu limite, eu sei até onde eu vou e até onde os outros conseguem ir comigo. Até onde eu vou e até onde os outros conseguem ir comigo. Tem gente que fala de sexo e não sente nada. Tem gente que fala de sexo e o cara fica doido. Tem gente que fala com casais e ele não consegue transferir para o casamento dele. Tem gente que fala com casais e quando chega em casa transfere para o casamento deles. Nós temos nossos limites. Nossos limites. E de novo, inclusive, viu, Glauco, quando a gente está falando do preparo de igreja, tem pastores que conseguem ser pastor de igreja com 100 pessoas, 200 pessoas. Tem gente que não consegue pastorear 30, vai pastorear 30. Sabe? Tem gente que consegue cuidar do irmão de 2, 3 no ministério leigo, mas tem gente que não consegue conversar ou ouvir. Então, assim, eu preciso entender quais são os meus talentos, a minha vocação, o meu chamado, os meus dons ministeriais. E, de novo, aí eu vou para o texto de Efésios, de novo, capítulo 4, tá? Quando ele diz assim, olha, um foi chamado para uma coisa, outro foi chamado para outra. Nós queremos usar os leigos, nós queremos e nós precisamos usar os leigos, mas nós precisamos entender os nossos limites em tudo. Senão nós não vamos. Quinta-feira passada, essa live era para ser quinta-feira passada, foi hoje. Por quê? Eu estava doente, cara. Eu preciso entender o meu limite. Senão a coisa não funciona. Ok? Exato. Ok. A gente falou aqui, né, um pouco dessa coisa, desse Ministério dos Leigos, né, e o papel do pastor. E aí eu observo, a gente está aqui numa live, e eu tenho observado, né, tenho visto todas as igrejas, né, tem que tentar manter os pastores no esforço de manter sua igreja alimentada, unida. Todos partiram para fazer uso, seja de uma live, nós aqui passamos a utilizar uma rádio online, outros vão para o Facebook, né, e vão tentando ministrar. Mas eu percebo assim que a live, ela muitas vezes ela replica aquele cenário, né, das pessoas ao redor do palco, né? Então você tem aí o cenário das pessoas ao redor do palco, e lá no palco tá os clérigos, tá os sacerdotes, tá os pastores, tá os presbíteros. Só que eu acho isso ruim. Não estou dizendo que a gente não deva fazer, né? Acho que é a maneira que a gente está fazendo aqui para as lives têm se tornado os nossos púlpitos. Mas como é que deve, nesse momento de distanciamento, acontecer aquela movimentação da igreja do cuidado, né? O que a igreja deve pensar em estar se movimentando para manter aquecido esse pastoreio mútuo nesse momento desafiador, pastor? Como é que vai ser as sugestões? Eu acho que essa história das lives, por exemplo, todo mundo começou assim porque tinha que ter isso mesmo, né? No primeiro momento não tinha um outro caminho que não fosse isso. E se você notar as lives que tem uma proposta de conteúdo, de ensinamento, de bate-papo, ensinamento com o estilo da igreja, as pessoas não aguentam muitas lives, não. As pessoas passam pelas lives, poucas assistem até o final, poucas assistem do começo ao fim. Elas nem escolhem, elas vão pela moda mesmo, assim, tá passando o dedinho assim, vê, fulano entrou ao vivo, aí vai lá, passa. Quando terminar aqui, nós estamos com a média de 18 a 25 pessoas fica a nossa live aí, flutuando entre 18 e 25 pessoas. Aí quando terminar, tu vai olhar e passou 70, 80 pessoas.
Você tem que ficar nem na live. Isso. For para outra live, passar para Jeremias outra Couto live. disse Jeremias Couto disse que a quarentena fez nascer um novo espécie aí, é o Beija Live, né? O Beija Live. O cara vai Ele lá, vai. pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então tem essa coisa. A outra coisa é que as igrejas também precisam entender. Eu acredito que quando tudo isso passar, algumas igrejas vão receber muitas pessoas. Eu acho que a live também é uma forma de mostrar o serviço que Deus pode estar fazendo com pessoas. Eu também acredito assim, eu acredito que as igrejas vão receber algumas pessoas. Mas eu acho que as igrejas têm que se movimentar em outros patamares fundamentais. Um deles, eu acho que é na questão do social. Questão do social. Eu acho que a grande movimentação da igreja no social, os irmãos precisam fazer grupos, precisam se juntar para continuarem com o serviço de uma missão social de que cada vez mais é necessitado. Nós vivemos num mundo extremamente violento fisicamente, violento psicologicamente. Nós vivemos num mundo solitário, nós vivemos num mundo de doença, nós vivemos num mundo de violência do trânsito, nós vivemos num mundo de pobreza, as pessoas têm ficado pobres. Então, quando eu falo do social, não é só juntar uma cesta básica ou isso não, mas também isso. Também isso. Quando eu falo do social hoje, as igrejas precisam entender de conhecer os mecanismos de saúde hoje para poder orientarem bem os irmãos o que fazer. Uma outra coisa que eu acho que os irmãos precisam ter, e largar um pouquinho as lives, mas eu acho que muitos têm, são as reuniões internas. Lives falam mais para as pessoas de fora. As reuniões do Zoom, elas falam mais com a comunidade. Com a comunidade. Com a igreja. Cortou um pouquinho aqui, eu não sei se o pessoal entendeu, mas repete isso aí, pastor. Eu acho que muito mais do que as lives, nós precisamos de reuniões internas. Nós precisamos de reunião em que os irmãos estejam, de que a congregação converse, de que façam reuniões no Zoom. Às vezes nós estamos com a programação segunda, quarta e sexta, terça e quinta, sábado e domingo, e a pergunta é para quem? É para os irmãos da igreja? Para quem é? Ou são para as pessoas de fora? Porque, assim, muito mais do que ter a live dos jovens, né? Para que a Bethesda de Messejana vai fazer uma live para os jovens de fora da igreja? E como é que eu vou pastorear a juventude da minha igreja? Fazendo live? Não. Eu preciso da reunião no Zoom. Eu preciso da reunião no Google Meet. Eu preciso da reunião em que nós possamos conversar. Eu preciso da reunião em que tem a escola bíblica dominical. E a escola bíblica dominical precisa ser a live? Não. Precisa ser o grupo da igreja em que as pessoas podem conversar. Elas precisam se entender. Nós precisamos vencer a tentação de que nós precisamos nos mostrar agora para o mundo todo. Nós não precisamos. Nós não precisamos. Nós precisamos cuidar, cada um de nós. Então, assim, eu vou ter domingo uma live na minha igreja, eu preciso ter um cartazinho de que vai ter, para as pessoas que quiserem ir, elas possam ir na live da igreja. Mas eu preciso ter reuniões com as pessoas da igreja, e é reunião com as pessoas da igreja. Da igreja. Eu falo de novo isso, né? Eu sou um pastor que comecei a me tornar conhecido fora, nas igrejas. Eu pastoreio muita gente aqui em Fortaleza que não é do meu rebanho, que não é da minha igreja. Mas as minhas ovelhas são a minha igreja, porque tem muita gente que me admira, que escuta uma pregação minha, que escuta uma coisa e gosta, que acha legal. Cara, mas pronto, a minha grande tentação agora, eu vou fazer live aí para todo mundo ouvir aí, para todo mundo ver o pregador que prega lá na Bethesda de Messejana. E quem me aguenta são os irmãos lá da igreja, lá, cara. São eles que sabem se a conta do aluguel está atrasada ou não, são eles que sabem se eu estou doente ou não,
São eles que ligam para mim para perguntar como é que eu estou, e sou eu que ligo para eles para saber como é que estão. Você está entendendo? Então, assim, acho que uma maneira de movimentar a igreja, existem vários trabalhos que nós precisamos movimentar a igreja, e que não é somente a live. A live. Não são só as redes sociais agora para o público. Nós precisamos desenvolvam agora. Você quer ver uma coisa? Está travando aí, Cláudio? No for. Você quer... Nunca nós tivemos... Você bota um culto de ensino, um culto de doutrina. Você tem um culto de ensino na igreja, se a tua igreja tem 100 pessoas, para o culto de doutrina vai 30, vai 20, vai 40. Você tem uma igreja de 1000, o culto de doutrina vai 100, vai 150. Agora, faz uma reunião no Zoom agora para ensinar a palavra. Eu acho que você vai conseguir mais pessoas. As pessoas que não estavam conseguindo ir para a igreja, elas conseguem compartilhar agora nos grupos menores, no grupo do Zoom, na reunião do Zoom, e conseguem fazer. Precisamos aproveitar essa nova oportunidade. E agora a gente tem que entender também que os líderes das igrejas, eles continuam sendo líderes nessa nova versão. A juventude tem que ter as reuniões dela, o Ministério de Louvor tem que ter as reuniões deles e tem que conversar sobre louvor, o Ministério Feminino tem que ter as reuniões dele e conversar sobre mulheres, o Ministério Masculino tem que continuar. Sabe, não é necessário ser essa pregação, essas diversas pregações. Nós não estamos numa corrida de 100 metros. Não estamos. Nós entramos num novo processo de caminhada em que as igrejas vão ter que se adaptar a novo pastoreio, a novo jeito, e as igrejas têm que dar dízimo de outro jeito, de cuidar e de ser cuidado de uma outra forma. Sabe? Cara, senão a gente vai entrar numa loucura. Eu tenho visto pastores de grandes igrejas desesperados. Desesperados. O que será da nossa igreja daqui a... Eu tenho a impressão que as pessoas não vão ter mais tanta coragem de estar no canto com 1000 pessoas, não, com 2000 pessoas, não. Por quê? Porque depois do coronavírus, qualquer gripezinha, as pessoas não vão cuidar do mesmo jeito. Qualquer gripezinha, as pessoas vão exigir, as pessoas vão estar olhando para outras pessoas que espirrem dentro das igrejas, que tussam dentro das igrejas. Então, todo mundo vai estar olhando para todo mundo assim, nos trabalhos. As pessoas vão começar... As pessoas vão mudar suas rotinas. As pessoas vão mudar muitas coisas que faziam. E aí? E aí? Aí nós vamos ficar na live direto? Não. A gente vai ter que cuidar... da igreja de uma outra maneira e de uma maneira mais saudável, mas da maneira que o mundo e que a cultura permite. Esse é o desafio pastoral, cara. Esse é o desafio pastoral. Esse é o desafio dos irmãos. O líder de louvor ele tem que aprender a ser líder de louvor nesse mundo. O líder dos casais tem que aprender a ser líder dos casais nesse mundo. E o único caminho não é a live. As igrejas continuam os trabalhos de igreja. E nós temos que aprender a dar para continuar fazendo PG via grupo de Zoom. Dá para continuar tendo reunião do Ministério de Louvor. Dá para continuar fazendo um monte de coisa. Dá para se aconselhar ainda assim. Dá para fazer isso. Dá para continuar se dando dízimo. Dá para continuar se dando dízimo. Dá para continuar orando. Dá para continuar orando. Sabe? Você começou falando a questão de que nós vivemos num mundo cada vez mais isolado. Eu não estou querendo dizer, por exemplo, que nós não queremos urgentemente voltar para as nossas igrejas, não. Nós queremos, a gente quer o abraço. Mas eu volto a dizer, até o abraço, as estruturas vão mudar. E nós precisamos estar abertos a essas mudanças que vão acontecer e precisamos entender como Deus age no momento que as pessoas não queiram
que as igrejas sejam a mesma de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 5 anos atrás, que elas nem serão, nem vão ser, e não é assim que Deus faz. A gente tem que aprender a fechar ciclos e abrir ciclos novos. Então, de novo, talvez tentando responder a sua pergunta, os irmãos, os membros, a liderança da igreja precisa aprender a continuar sendo igreja sem a dependência de que só o pastor e só a igreja seja a igreja das lives. Que seja a igreja das lives. E os pastores, não é o tópico de hoje, né? De hoje que eu digo assim, os pastores precisam aprender a coordenar esse momento. Mas não é só função dos pastores. As lives é uma ferramenta, como está sendo dito aí pelo pastor Israelito. É uma ferramenta. Uma das diversas coisas que a igreja precisa continuar sendo igreja. Amém, amém. Então essa era a ideia, né? A gente ter esse despertamento, né? Não só a igreja não só ficar passiva esperando que, né, os pastores, né, os presbíteros estejam ministrando mensagens, mas que tenha a movimentação. Sabe, pastor? Aqui a gente tem tentado se movimentar dessa ótica do social, né, aquela coisa que muitas igrejas estão fazendo, não diferente, a gente tenta fazer aquelas cestas básicas, entendendo que parte dos irmãos são afetados, né, financeiramente por conta desse momento, eu entendo que é essencial, né, mas que a gente não deixa de pensar no lado econômico, né, então a gente precisa se movimentar. Algumas irmãs tiveram a iniciativa nossa aqui na igreja, a iniciativa delas de fazer máscaras né, reutilizáveis e trocar por alimento, ajudava a comunidade, levantava isso. Eu achei isso bonito porque não precisou nenhum líder dizer o que tem que ser feito, né? O pessoal vão lá e vão fazendo. E aí é importante a sua colocação, a gente não pensar só nessa coisa da live, né? A gente já teve algumas iniciativas aqui, eu acho que mais forte os grupos se organizarem, ter esse momento interno do cuidado, né, de um com o outro, se ver, né, essas ferramentas como o Zoom, como o Meeting, a gente poder se ver, matar um pouco a saudade, por mais que seja pela tela do dispositivo, né, a gente está tocando isso. Olha como uma coisa pode falar. Olha como uma coisa interessante. Há 3 meses atrás, eu particularmente não usava vídeo. Eu hoje sou o contrário. Adoro ligar com vídeo. Porque eu entendo que ligar com vídeo vai facilitar no pastoreio para olhar para a pessoa. Agora mesmo, né? Hoje de manhã eu atendi um paciente que ele me falou um monte de coisa, mas eu não vi o que ele tinha, né? Ele vai já me ligar para eu ver o rosto dele. Cortou o rosto, fraturou o rosto e assim vai. Mas, querido, é isso. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui se é uma pergunta. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Tem muito, por um lado, tem muito preconceito em procurar um profissional, né, como um psicólogo, um psicanalista da igreja, assim, e ao mesmo tempo a gente falou um pouco da questão dos limites, né, de que esse cuidado tem, inclusive para que esse cuidado não seja, na verdade, alguém querendo entrar na vida por mera fofoca, né? Quando a pessoa está com algum problema, vamos dizer assim, emocional, vamos dizer assim, de humor, o senhor acha que ele fazendo parte de uma comunidade cristã, ele deve procurar primeiro a comunidade ou já buscar o auxílio profissional? Acha que a comunidade pode ser esse primeiro contato? Como é que o senhor vê isso? Sim. A própria família, a própria comunidade, sim, é o primeiro contato, o próprio pastor. O pastor é que tem que entender, né? Psicológicos. Os distúrbios que tem, porque é um distúrbio diário, é um distúrbio da hora, é um distúrbio do momento, do dia.
as mudanças repentinas de humor. E essas mudanças repentinas de humor afastam as pessoas. Às vezes a gente está conversando com o cara e o cara surta, né? E daqui a pouco ele está bem bonzinho e ele está... Os bipolares, por exemplo, que é outra coisa, né? Os bipolares, por exemplo, nós também percebemos isso. Então, assim, hoje nós vivemos num mundo de doenças mentais incríveis. Incríveis. As pessoas estão desequilibradas. O humano se tornou desequilibrado. Desequilibrado. Gente que tem medo de trabalhar, gente que tem medo de atender um telefone, gente que tem medo de falar, gente que tem medo de fracassar, gente que tem medo de ter sucesso, gente que tem medo de tudo, cara. A gente que trata mal as pessoas, gente que é ignorante, gente que é falsa, gente que... Tem todo distúrbio psicológico dentro da igreja com várias características. Então, assim, procura o pastor, procura os irmãos da igreja. Mas se não der conta, procura um profissional, sim. Procura um profissional que é importante. E o pastor tem que ter a sabedoria de indicar esse profissional também. Tá certo. Pastor, a gente está aí, estamos ainda aí talvez no pico, né, da pandemia aqui na nossa região, mas a gente acredita que logo, logo, né, não sei o tempo, né, sei lá, de repente 2 meses, a gente começa a enxergar a curva já descendo, né, no próximo mês, de repente, estabilizando, a gente torce por isso, né, e aí a gente entende e torce que comece a haver as medidas de flexibilização, lógica, obviamente, no momento que a gente sentir segurança, a gente deseja que as autoridades estejam conduzindo a gente nesse sentido. Nesse momento que a gente começar a chegar nas flexibilizações, os próximos passos, como é que você acha que a igreja deve se preparar para esses próximos passos? Você já falou que provavelmente a gente não vai ser um negócio que a gente saia assim com total segurança, né? Assim, uma espirra, talvez o abraço a gente fique um pouco confortável, mas como é que deve ser esses próximos passos? Como é que a gente tem que pensar sobre isso? A primeira coisa que eu acho que nós precisamos entender, de novo, eu falei que nós não estamos numa corrida de 100 metros, estamos numa maratona. Vou falar agora, se as lives e se o mecanismo da internet não é toda a resposta para a igreja, agora eu quero o contrário. Dizer que isso veio para ficar. Então, assim, as igrejas precisam se preparar para usar os mecanismos que nós aprendemos a usar agora de forma mais intensa, de forma organizada. Existirão pessoas que não irão para as reuniões durante a semana na igreja, mas que participarão de reuniões em grupo de Zoom. A igreja precisa se preparar para pegar toda essa bagagem que nós aprendemos e colocar. A segunda coisa que nós precisamos nos preparar para os desequilíbrios psicológicos que essa pandemia gerou e ainda vai gerar. Nós colheremos consequências disso daqui a algum tempo. Mas eu também quero te dar uma palavra de ânimo. Qual é a palavra de ânimo? Eu sou muito otimista. Eu acredito que nós vamos... eu acredito que as famílias elas estão se estranhando, alguns, mas daqui a pouco elas vão passar por um rearranjo e terá mais paz. Eu acho que as famílias sairão mais fortalecidas e mais unidas. Eu acho isso no final. Eu acho que as igrejas elas se tornarão mais unidas, fortalecidas, mas eu volto a repetir que nós precisamos nos preparar para menos presenciais, mas que esses eventos sejam bons eventos, grandes eventos, que sejam eventos que façam bem. Nós vamos tornar as coisas com mais sentido. Eu acho que as igrejas que prevalecerão, digamos assim, são aquelas igrejas que vão tornar o culto que é culto, a reunião que é reunião, e isso vai fazer diminuir. Vai diminuir, alguém está perguntando, vai diminuir acabar o culto público? Então, não, claro que não, nem podemos. Nem podemos.
a ordenança da igreja é para nós sermos unidos. Mas vai diminuir, querido. Vai diminuir. Tem igreja que tem programação segunda, terça, quarta, quinta e que vão as mesmas pessoas. Isso vai diminuir. Por que que vai diminuir? Porque isso também, esse mecanismo aqui, também nos fez ver que nós podemos fazer muitas coisas que nós não precisávamos estar todo o tempo no mesmo canto. E isso ajuda a nossa saúde mental, a nossa saúde financeira, a nossa saúde familiar. Por que que eu preciso marcar 3 reuniões na igreja e eu levo 1 hora de carro para ir para a igreja, levo mais 1 hora para voltar, e quando eu estou aqui, eu posso fazer as 3 reuniões e estar com a minha família ao mesmo tempo. Estar com a minha família ao mesmo tempo. E eu não passo 2 horas indo para um lado e para o outro. Entendeu? Então, assim, vamos mudar e a gente tem que se preparar e tem que ser sábio. Agora, nenhum profeta pode dizer literalmente como é que vai ser, não, porque ainda algumas águas vão rolar. Tá certo, pastor. É verdade. Eu acho que esse aprendizado, a gente vai tirar muitos aprendizados, né? A gente tem que aproveitar, porque o povo está entediado em casa e vai se permitir aprender junto conosco, né? Porque só tem, né? De repente só tem a TV, a Globo, as brigas aqui no Facebook, e a gente tem as programações que a gente puder utilizar os recursos de Zoom, de Meet, o que quer que seja, eu acho que é muito mais produtivo, muito melhor do que a gente está aí, né, vendo besteira. Então, é a gente aproveitar, aprender. Acho muito legal que, como o senhor falou, a gente teve aqui algumas reuniões que a gente utilizou uma ferramenta parecida com o Zoom, e depois eu conversando com algumas pessoas dizendo, olha, de repente as reuniões a gente pode diminuir as presenciais, né, e combinar, né, com, de repente, 1/3 do que se fazia pode ser presencial e outras pode ser através dessas ferramentas. Para o senhor ter ideia, onde eu trabalho, eu estou trabalhando home office, né? Sou analista de sistemas hoje, e a minha empresa colocou todo mundo home office pela força, né, da necessidade. Aí, semana passada, o meu chefe disse assim, olha, a gente está conversando aqui, viu os números, a gente viu que vocês estão cada vez mais focados, e é provável que a gente busque outra ferramenta, vocês peguem os computadores daqui, levem para aí e a gente vai ficar trabalhando assim, né? Para sempre. Porque se viu que aquele escritório lá, que a gente ia todo mundo para lá, perdia 3 horas de ônibus, etc e tal, se fez obsoleto, né? Você mantém uma estrutura física, não é o caso da igreja. A igreja tem que ter o Não é o templo, caso da tem que ter a igreja. estrutura toda. Isso. Mas você mantém uma estrutura física, você mantém eletricidade, você mantém tudo. E volta a dizer, quando as pessoas podem em casa render do mesmo jeito, tudo, fazer o que a empresa precisa. É saber se organizar. A igreja precisa do local físico, precisa dos cultos, precisa de tudo isso. Mas é se readaptar a esse novo momento. Alguém me perguntou, foi o pastor israelita ou foi uma irmã, perguntou qual era o maior desafio do pastor. O desafio do pastor, o grande desafio do pastor continua sendo o mesmo. Qual é o mesmo? É ter e levar o amor de Cristo com cuidado. Eu falei de quatro tópicos aqui no começo da nossa live. O pastor precisa ter o cuidado, precisa ter mobilização, precisa ter formação, ser um pastor formador, e precisa ter coordenação, coordenar os trabalhos. Através da internet, através desse novo modelo, mas continua sendo esse mesmo desafio. E o pastor sempre teve uma grande dificuldade de ouvir, e agora, nessa velocidade do mundo, ouvir. Pastores precisam aprender a ouvir. Isso. Obviamente, só reforçando o que o pastor colocou, acho que eu compartilhei um exemplo, mas isso não é, obviamente, a realidade da igreja. A gente faz um recorte, Não? entende-se que esse aprendizado, né, pastor? Alguns tipos de atividades, a gente pode otimizar e dar mais qualidade de vida para Sim. os membros, poder desenvolver algumas atividades, como uma reunião administrativa, né? A gente tem que se deslocar para uma reunião administrativa que a gente pode fazer aqui. Obviamente que o culto público permanece, o encontro de pequenos grupos, né, juntos permanece, até porque a comunhão envolve aquele comer junto, que é uma coisa que o crente sabe fazer muito bem, né? Então, tudo isso
tudo isso permanece, né? Não acaba. É isso. Acho que a gente teve aí quase, né, 1 hora e 40 minutos. Se eu quer fazer alguma consideração final, pastor? Eu queria agradecer, tá? Dizer que fiquem em casa, mas cuidem do coração, cuidem da saúde mental, peçam a Deus sempre a graça, a misericórdia, conversem com os irmãos, deixa Deus abençoar a tua vida através de um outro irmão, seja bênção para a vida de outro irmão, deixa Deus usar a tua vida para abençoar outro irmão, e deixa Deus usar o irmão para abençoar a tua vida. Procuramos assistir e procurar coisas que nos façam bem e não que estejam cansando mais a nossa mente, não estejam matando mais o nosso coração, tá? E que Deus possa cuidar e nos segue lá nas redes sociais, @dr, né? Paulo, _Maurício, @dr, no Instagram, Paulo, _Maurício, tá aí, né? Todo mundo aí, quem quiser, segue para acompanhar nosso trabalho, nosso ministério. E obrigado, Deus abençoe. Silda, um abraço, Israelito, Ana, tá? Kleber, a Isabel, tá bom, gente? Deus abençoe o pessoal do Genibaú, da Igreja de Cristo, Glauco, muito obrigado. Glauco, ó. Glauber, muito obrigado pelo convite. Deus abençoe a todo mundo, tá bom? Tá bom, pastor. Eu agradeço aí a sua disponibilidade. O pessoal já estão perguntando aqui quantos serão os outros 3 pontos, né? Dizendo assim, olha, tem que ser uma live para cada um dos pontos. A verdade, né, pastor? Né, o senhor é sucesso aonde, né, aonde interage. Né? O grupo lá de Jesus. Diálogos Pastorais é uma bênção lá, né? Aquela ideia, né? E eu me sinto muito abençoado. Pastor, que o Senhor o abençoe, restaure a saúde da sua esposa, cuide da saúde de Amém. toda a sua família, tá certo? Amém. Eu continuo o compromisso de lembrar da sua família em oração. Peço à minha Amém. igreja que lembre do nome do pastor Paulo Maurício, da sua família, continue colocando na agenda de oração, assim como os diversos irmãos que a gente tem orado costumeiramente, né? Tem sido épocas de orar. Eu tive ontem pensando, rapaz, eu tenho que fazer um caderninho para colocar o nome de todo mundo que a gente precisa de orar por saúde. O negócio, né, é só Jesus na causa. Mas ainda bem que nós temos esse pastor, né, Amém. o Senhor Jesus, que é o bom pastor para cuidar da gente. Obrigado, querido. Amém, pastor. Um abraço. Deus Obrigado. abençoe. Obrigado a todos. Um abraço.